Um rico investidor decide se vestir como pessoa comum e vive na pele o preconceito que nunca imaginou existir. A vingança que ele arquiteta vai muito além do que qualquer um poderia esperar. Em uma manhã escaldante no Recife, um multimilionário toma uma decisão que mudará sua vida para sempre, ao abandonar seus ternos italianos e se misturar com o povo nas ruas da capital pernambucana. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O calor úmido do Recife subia do asfalto em ondas visíveis, enquanto Antônio Cavalcante observava o movimento da Rua da Aurora do alto de seu escritório no 40º andar. Aos 41 anos, esse homem negro de porte elegante havia construído um império financeiro estimado em mais de 300 milhões de reais, sendo reconhecido em todo o Nordeste por seus investimentos em tecnologia e projetos de desenvolvimento social. Suas empresas geravam empregos para milhares de pernambucanos. Suas fundações transformavam comunidades carentes desde Olinda até Caruaru, e sua reputação como empreendedor social era exemplar em todo o país. Nascido e criado no Alto José do Pinho, uma das comunidades mais desafiadoras do Recife, Antônio havia trilhado uma jornada extraordinária de superação. Filho de uma lavadeira e um pedreiro, conseguira uma bolsa integral para cursar engenharia na UFPE. Depois, um mestrado no Canadá, retornando determinado a transformar sua terra natal através da inovação e inclusão social. Durante 2 décadas, havia usado ternos impecáveis que custavam mais que um salário mínimo anual. Frequentado eventos onde era frequentemente o único rosto negro entre dezenas de empresários, construindo pontes entre sua origem humilde e o mundo dos grandes negócios. Mas naquela manhã de quinta-feira, uma inquietação profunda o consumia, como o calor implacável do sertão. As reuniões em clubes exclusivos de boa viagem, os jantares beneficentes onde assinava cheques milionários, os discursos sobre responsabilidade social, tudo havia começado a soar hollow em seus ouvidos. Ele questionava se realmente conhecia as pessoas que afirmava estar ajudando, ou se sua filantropia era apenas uma forma sofisticada de manter-se distante da realidade enquanto tranquilizava sua consciência privilegiada. A decisão surgiu repentina e irrevogável, como os aguaceiros tropicais que transformam as ruas do Recife em rios. Dirigiu-se ao seu closet climatizado, onde centenas de ternos de grife permaneciam organizados meticulosamente, e os ignorou por completo. No fundo de uma gaveta esquecida, encontrou roupas que havia comprado anos antes para uma visita a projetos sociais, uma bermuda jeans desbotada, uma camiseta do Sport Club do Recife e um chinelo Havaianas azul já gasto pelo tempo. Retirou seu Patek Philippe dourado, suas abotoaduras de diamante e guardou tudo no cofre junto com sua carteira de couro repleta de cartões Black e Platinum. Diante do espelho de corpo inteiro, quase não se reconheceu. Sem os símbolos externos de poder e status, seus traços afro-brasileiros se tornaram mais pronunciados. Sua pele retinta brilhava naturalmente sob a luz matinal e, pela primeira vez em décadas, parecia apenas um cidadão comum do Recife. Pegou uma carteira simples de tecido, colocou algumas notas de real, sua identidade e um cartão do SUS que havia tirado por obrigação legal, mas nunca utilizado. Desceu até a garagem refrigerada e passou direto por sua coleção de veículos importados, a Porsche, a BMW, o Range Rover, pegando as chaves de um Gol 2008 que seus funcionários usavam para serviços externos. O banco de tecido puído, o ar-condicionado que funcionava precariamente e o cheiro de combustível que se infiltrava pelo assoalho criaram um contraste brutal com o luxo hermético ao qual estava habituado. Dirigiu pelas ruas do Recife como não fazia há mais de 15 anos, sem motorista, sem escolta, apenas ele e a cidade que havia ajudado a modernizar através de seus investimentos, mas que mal conhecia intimamente. O trânsito caótico da Avenida Conde da Boa Vista,
O barulho ensurdecedor dos ônibus liberando fumaça preta, os vendedores ambulantes nos semáforos oferecendo água gelada e amendoim, tudo adquiriu uma dimensão completamente nova quando experimentado de dentro, não através dos vidros blindados de seus carros de luxo. Decidiu estacionar próximo ao Mercado São José e caminhar pela região central, onde o aroma de tapioca se misturava com o som de sanfonas e o sotaque cantado dos pernambucanos. Era ali, naquele coração pulsante do Recife, entre os camelôs da Rua do Imperador e os artesãos da Rua da Moeda, que ele queria compreender como era a vida real das pessoas que apareciam apenas como estatísticas em seus relatórios sociais. Foi então que cruzou com o olhar penetrante do sargento Francisco Bezerra Santos, um policial militar de 47 anos, veterano de quase 3 décadas na corporação. Francisco havia crescido no bairro de Casa Amarela, em uma família de classe média baixa, filho de um funcionário público e uma costureira, sempre acreditando que sua missão era manter a ordem social através da autoridade rígida. Alto, corpulento, com bigode grisalho e uma presença que ocupava mais espaço do que seu corpo realmente necessitava, ele havia desenvolvido ao longo dos anos um instinto aguçado para identificar quem pertencia ou não a determinados espaços da capital pernambucana. Algo na postura de Antônio despertou a suspeita do sargento. Não era exatamente uma ameaça criminal evidente, mas uma intuição baseada em anos de experiência de rua. Aquele homem negro, sozinho, caminhando tranquilamente pela região comercial central numa manhã de dia útil, com roupas simples, mas limpas demais para alguém que deveria estar trabalhando. Não se encaixava no padrão que ele esperava ver naquele horário e local. Em sua mente condicionada por décadas de preconceitos, pessoas assim deveriam estar em empregos braçais ou nas periferias, não passeando despreocupadamente pelo centro financeiro da cidade. A abordagem começou calculadamente sutil, como um predador experiente cercando sua presa. Francisco aproximou-se com um sorriso que não alcançava os olhos, ajustando o cinturão carregado de equipamentos que rangia a cada passo. "E aí, rapaz?", disse com um tom que misturava falsa camaradagem com intimidação clara. "Posso saber o que você está fazendo por aqui nesse horário?" Antônio, acostumado durante décadas a ser tratado como doutor ou senhor por todas as pessoas ao seu redor, sentiu imediatamente que algo estava profundamente errado naquela interação. "Bom dia, oficial. Estou apenas caminhando, conhecendo o centro da cidade", respondeu com a dicção impecável, desenvolvida em anos de educação superior e reuniões internacionais. O contraste gritante entre sua aparência modesta e sua forma eloquente de se expressar chamou ainda mais a atenção do policial experiente. "Conhecendo o centro? Você não é daqui do Recife, então?", perguntou Francisco, os olhos vasculhando cada detalhe da roupa e postura de Antônio. "Vou precisar ver seus documentos." O que havia começado como uma abordagem aparentemente rotineira, rapidamente escalou para algo muito mais sinistro e humilhante. O sargento passou a fazer perguntas progressivamente mais invasivas e ofensivas. De onde vinha exatamente, onde trabalhava, se tinha dinheiro suficiente para estar vagabundeando em horário comercial, se não estava envolvido com atividades ilícitas ou tráfico de drogas. O tom foi se tornando cada vez mais agressivo e termos depreciativos começaram a ser murmurados. Pretinho, malandro, vagabundo. Pela primeira vez em sua vida adulta bem-sucedida, Antônio Cavalcante experimentou na pele o sabor amargo e corrosivo da discriminação racial pura e descarada. Suas mãos tremeram levemente, enquanto procurava os documentos na carteira simples, sentindo os olhares curiosos e julgadores dos transeuntes que começaram a se aglomerar para assistir ao espetáculo degradante. O homem que comandava empresas multinacionais, que era recebido em gabinetes governamentais, que tinha senadores e ministros em sua agenda de contatos, agora era apenas mais um negro sendo publicamente humilhado por um policial preconceituoso em plena luz do dia. Entre os observadores crescentes estava Rosa Nascimento Silva, uma professora aposentada de 63 anos, que havia dedicado 4 décadas inteiras de sua vida
educando crianças em escolas públicas da periferia metropolitana do Recife. Pequena, cabelos brancos sempre presos em um coque tradicional, Rosa carregava nos olhos a sabedoria acumulada de quem havia testemunhado décadas de injustiças sociais, mas também a coragem inabalável de quem nunca se calou diante da opressão sistemática. Havia crescido em uma família operária no bairro de Afogados, filha de um operário da construção civil e uma lavadeira, aprendendo desde muito jovem que a educação era a única ferramenta capaz de transformar realidades sociais. Durante sua extensa carreira pedagógica, havia enfrentado machismo por ocupar posições de liderança, havia lutado incansavelmente por melhores condições nas escolas públicas e havia presenciado centenas de seus alunos negros sofrendo discriminação que limitava cruelmente seus sonhos e oportunidades de vida. Naquela manhã, retornava de uma consulta médica no centro quando testemunhou a cena degradante. Algo profundo em seu peito se inflamou ao presenciar mais um jovem negro sendo humilhado sem qualquer motivo aparente. Suas décadas de experiência educacional lhe diziam claramente que aquele não era um criminoso ou vagabundo, mas simplesmente mais uma vítima do racismo estrutural que corroía a sociedade brasileira como um vírus letal. "Sargento!" gritou com a voz firme e autoritária que havia usado para disciplinar milhares de estudantes ao longo de sua carreira. "O que esse rapaz fez de errado? Por que está sendo constrangido dessa forma desumana?" A intervenção corajosa de Rosa cortou o ar quente e tenso como uma lâmina afiada, fazendo com que dezenas de curiosos parassem completamente para observar o confronto entre a pequena professora aposentada e o imponente policial militar. Francisco, surpreendido e irritado pela ousadia da mulher idosa, sentiu sua autoridade sendo questionada publicamente, o que apenas intensificou dramaticamente sua agressividade natural. "A senhora se meta na sua vida e não no que não lhe diz respeito", rosnou o sargento ameaçadoramente, a mão se aproximando instintivamente da pistola pendurada em seu cinturão. "Este elemento está sendo abordado por apresentar comportamento suspeito, e eu tenho total autoridade legal para fazer isso." Mas Rosa não demonstrou qualquer sinal de intimidação. Havia enfrentado diretores autoritários, pais conservadores, políticos corruptos e burocracias opressivas durante toda a sua carreira educacional, e um policial truculento certamente não seria diferente dos demais. Comportamento suspeito de quê exatamente? Caminhar pelas ruas da própria cidade em plena luz do dia? Desde quando isso é crime no Brasil? Rebateu com firmeza, sua voz ecoando pela rua movimentada e atraindo ainda mais atenção de pedestres. Escondido estrategicamente entre os curiosos, João Pedro Oliveira observava toda a cena se desenrolar, com o olho treinado e experiente de quem havia passado os últimos 6 anos documentando desigualdades sociais e injustiças através das lentes de sua câmera profissional. Aos 29 anos, esse jovem fotógrafo freelancer havia transformado sua paixão artística em uma missão pessoal de dar visibilidade às injustiças que ocorriam diariamente nas ruas do Recife, mas que raramente chegavam aos noticiários principais ou ganhavam repercussão nas redes sociais. Filho de um casal de retirantes que havia migrado do interior de Alagoas para o Recife nos anos 1980, em busca de melhores oportunidades, João Pedro crescera no bairro de Jardim São Paulo, ouvindo histórias dolorosas de preconceito e discriminação que seus pais nordestinos enfrentaram ao tentar reconstruir suas vidas na capital. Seu pai, que havia sido agricultor em uma pequena cidade alagoana, precisou trabalhar como pedreiro e depois vendedor ambulante no Recife, enquanto sua mãe, ex-bordadeira tradicional, aceitou empregos como empregada doméstica para sustentar a família em crescimento. Essas experiências familiares marcantes haviam despertado em João Pedro uma sensibilidade especial para situações de injustiça social e discriminação. Sua câmera Nikon, comprada usada com economias de meses trabalhando como assistente em estúdios fotográficos locais, havia se tornado sua principal ferramenta de resistência social, seu meio preferido de dar voz àqueles que normalmente permaneciam completamente silenciados. Naquele momento crítico,
Observando a humilhação desnecessária e cruel que se desenvolvia diante de seus olhos, João Pedro começou discretamente a fotografar toda a cena. Cada clique era estrategicamente calculado, capturando não apenas a agressividade desproporcional do policial e a dignidade admirável de quem sofria a abordagem injusta, mas também as expressões reveladoras dos transeuntes, alguns visivelmente incomodados, outros completamente indiferentes, alguns até parecendo aprovar tacitamente a ação discriminatória. A situação escalou perigosamente quando Francisco, sentindo-se progressivamente encurralado pela crescente atenção pública e pelos questionamentos da professora, decidiu intensificar deliberadamente a humilhação. "Vou ter que fazer uma revista pessoal completa", anunciou em voz alta e ameaçadora, claramente procurando demonstrar sua autoridade diante da multidão crescente. "Encosta nessa parede agora!" O constrangimento de Antônio atingiu seu ponto máximo quando foi brutalmente forçado a se posicionar contra a parede suja de um prédio histórico da região central, de braços completamente abertos, enquanto o sargento começou a apalpar invasivamente todo o seu corpo, em busca de supostas armas ou drogas que obviamente não existiam. O cheiro característico de urina e lixo acumulado naquele canto específico da rua se misturava nauseantemente com a humilhação profunda que ele sentia queimar em seu peito como ácido concentrado. Por 30 minutos eternos e degradantes, Antônio foi submetido a perguntas vexatórias, revista corporal invasiva e comentários abertamente preconceituosos, tudo diante de aproximadamente 50 pessoas que assistiam como se fosse um espetáculo gratuito de entretenimento. Alguns pedestres claramente desaprovavam a cena, outros pareciam achar que ele devia ter feito alguma coisa errada para merecer aquele tratamento, e alguns poucos até pareciam se divertir sadicamente com a situação humilhante. Quando finalmente o sargento se afastou, não sem antes advertir ameaçadoramente que não queria ver aquela cara suspeita rondando o centro civilizado novamente, Antônio permaneceu encostado na parede por alguns minutos, processando mentalmente a intensidade traumática do que havia acabado de vivenciar. Pela primeira vez em décadas de sucesso profissional, havia experimentado a vulnerabilidade absoluta, a impotência total diante de um sistema que o julgara única e exclusivamente pela melanina de sua pele. Rosa aproximou-se imediatamente, seus olhos pequenos, mas brilhantes, refletindo décadas de compaixão maternal e luta social incansável. "Você está bem, meu filho?" perguntou com a ternura que havia consolado literalmente milhares de crianças feridas ao longo de sua carreira pedagógica. Isso que aconteceu aqui foi uma injustiça terrível. Foi desumano e inadmissível. As lágrimas que Antônio havia contido estoicamente durante toda a humilhação pública finalmente começaram a escorrer silenciosamente por seu rosto moreno. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas de raiva profunda, de impotência social, de uma compreensão nova e dolorosa sobre realidades que ele havia conhecido apenas teoricamente através de relatórios acadêmicos e estatísticas governamentais. "Obrigado, Dona Rosa", murmurou com a voz completamente embargada pela emoção. "A senhora não precisava ter se arriscado assim. Poderia ter se machucado por minha causa." "Meu filho", disse Rosa com firmeza, colocando uma mão pequena, mas reconfortante em seu ombro trêmulo. "Eu passei a vida inteira ensinando para crianças que todas as pessoas nascem com dignidade e direitos iguais. Como eu poderia ficar calada assistindo alguém sendo tratado como animal? Meu nome é Rosa Nascimento, e eu quero que você saiba que nem todos nós brasileiros pensamos ou agimos assim." João Pedro aproximou-se discretamente, sua câmera ainda pendendo profissionalmente do pescoço. "Com licença, senhor", disse respeitosamente. "Eu sou fotógrafo freelancer e consegui documentar fotograficamente tudo o que aconteceu aqui hoje. Tenho imagens que provam claramente que o senhor não fez absolutamente nada de errado, que foi uma abordagem completamente desnecessária, desproporcional e preconceituosa. Se o senhor quiser e autorizar, posso ajudar juridicamente." Os três se entreolharam naquele momento histórico, três completos estranhos unidos circunstancialmente por uma experiência traumática
que havia exposto as feridas mais profundas e infectadas da sociedade brasileira contemporânea. Sem perceber conscientemente, haviam acabado de plantar a primeira semente do que se tornaria um movimento social transformador que mudaria não apenas suas vidas individuais, mas toda a dinâmica racial e social daquela região metropolitana do Recife. A caminhada silenciosa até um pequeno café, próximo ao Marco Zero, aconteceu em contemplação reflexiva, cada um processando internamente os eventos chocantes dos últimos minutos. O estabelecimento escolhido instintivamente por Rosa era um lugar aconchegante e tradicionalmente familiar, com paredes decoradas por fotografias históricas do Recife antigo e o aroma característico do café regional pernambucano preenchendo completamente o ambiente climatizado. Café do Severino estava pintado em letras desbotadas na fachada colonial, e o interior acolhedor revelava décadas de histórias sociais guardadas entre suas mesas rústicas de madeira regional e cadeiras que já haviam acomodado milhares de conversas importantes e decisivas. Rosa era cliente habitual há mais de 20 anos, desde que se aposentara do magistério público, e sabia instintivamente que ali encontrariam um ambiente seguro e discreto para processar emocionalmente o trauma coletivo recém-vivenciado. Enquanto Rosa pedia cuidadosamente 3 cafés com leite e tapioca doce, João Pedro discretamente mostrava algumas das fotografias mais impactantes que havia capturado em sua câmera digital. As imagens eram absolutamente chocantes. Registravam claramente a total desproporcionalidade da abordagem policial, a humilhação pública desnecessária e, principalmente, a dignidade admirável com que Antônio havia suportado toda a situação degradante. Eram fotografias que contavam uma história completa de injustiça sistemática, mas também de resistência silenciosa e solidariedade humana. Infelizmente, isso acontece todos os dias no nosso país, disse Rosa melancolicamente, mexendo o açúcar cristal em seu café fumegante, seus olhos distantes, como se estivesse mentalmente revivendo décadas de experiências similares testemunhadas. Durante todos esses anos dando aula em escolas públicas da periferia, eu presenciei centenas de meninos e meninas, como você, sendo perseguidos, humilhados, tendo seus sonhos sistematicamente destruídos, simplesmente por causa da cor da sua pele. A diferença de hoje é que alguém fotografou, alguém se importou suficientemente para intervir corajosamente. Antônio permanecia mergulhado em silêncio contemplativo, ainda processando a intensidade emocional avassaladora do trauma recente. Toda sua existência adulta havia sido meticulosamente construída em torno da convicção de que o sucesso financeiro e o reconhecimento social poderiam funcionar como uma armadura protetora contra o preconceito racial. Havia sinceramente acreditado que seus ternos importados, seus carros de luxo, seus diplomas universitários internacionais funcionavam como uma barreira impenetrável contra a discriminação. Mas naquelas poucas horas, disfarçado como uma pessoa comum da classe trabalhadora, toda essa ilusão cuidadosamente construída havia se despedaçado como cristal frágil. Eu jamais havia passado por uma experiência assim, confessou finalmente, sua voz ainda trêmula pela intensidade emocional. Quero dizer, nunca dessa forma tão direta, tão cruelly explícita. Eu sabia intelectualmente que o preconceito racial existia no Brasil. Eu financio diversos projetos sociais contra o racismo, mas nunca havia realmente sentido na própria pele o que significa ser julgado e condenado apenas pela sua aparência física. João Pedro baixou cuidadosamente sua câmera e se inclinou interessado sobre a mesa de madeira, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade que revelava suas próprias experiências pessoais e familiares com discriminação social. Meus pais são migrantes nordestinos, disse suavemente, mas com firmeza. Eles saíram de uma cidadezinha do interior de Alagoas nos anos 80, fugindo da seca e da fome. Meu pai era agricultor, minha mãe bordadeira tradicional, mas aqui no Recife foram tratados como retirantes indesejados e incomodamente desprezados. Tiveram que recomeçar completamente do zero, enfrentaram preconceito diariamente.
Eu cresci presenciando isso constantemente, e foi exatamente por isso que comecei a fotografar situações injustas como a de hoje. A conversa íntima foi inesperadamente interrompida pela chegada de um jovem alto e magro, de aproximadamente 32 anos, que se aproximou da mesa com uma expressão evidente de indignação controlada e determinação profissional nos olhos perspicazes. Usava uma camisa social azul clara simples, calça jeans escura e carregava uma pasta de couro marrom já bastante gasta pelo uso constante. Seus cabelos castanhos estavam ligeiramente desalinhados, como se tivesse corrido apressadamente para chegar até aquele local. Com sua permissão, disse o jovem profissional, sua voz demonstrando urgência contida, mas também profundo respeito pelas pessoas presentes, eu me chamo Matheus Andrade Lima, sou advogado criminalista. Eu estava atravessando a rua quando presenciei toda a situação discriminatória. Vi claramente a abordagem abusiva e desproporcional. Testemunhei a humilhação pública que o senhor sofreu injustamente e gostaria, sinceramente, de oferecer minha ajuda jurídica especializada. Matheus era formado havia apenas 4 anos pela Faculdade de Direito da UFPE, mas já havia se especializado exclusivamente em casos complexos de direitos humanos, discriminação racial e violência policial. Sua motivação profissional não era apenas acadêmica ou financeira, mas profundamente pessoal e familiar. Seu avô paterno, seu Joaquim, havia sido um dos primeiros advogados negros de Pernambuco nos anos 1960, enfrentando preconceitos institucionais e limitações profissionais, que haviam marcado traumaticamente toda a família durante gerações. Crescera ouvindo histórias detalhadas de como seu avô precisava chegar mais cedo aos tribunais para evitar comentários maldosos de colegas brancos, como teve que trabalhar o triplo de outros advogados para obter o mesmo reconhecimento profissional, como lutou incansavelmente para que seus próprios filhos tivessem oportunidades educacionais que lhe haviam sido sistematicamente negadas. Essas narrativas familiares poderosas haviam despertado nele uma paixão ardente e inabalável por justiça social, transformando sua formação jurídica em uma missão pessoal de combate sistemático à discriminação racial. Doutor Matheus, disse Rosa com um sorriso de reconhecimento caloroso, que providência divina encontrá-lo aqui. Este certamente é um momento muito difícil para todos nós, mas sua presença profissional pode realmente fazer toda a diferença no mundo. Antônio observou cuidadosamente os 3 rostos sinceros ao redor da mesa de madeira. A professora aposentada corajosa, que havia arriscado sua própria segurança física para defendê-lo publicamente, o jovem fotógrafo talentoso que havia documentado profissionalmente sua humilhação como forma de resistência social, e agora um advogado determinado e, aparentemente competente, disposto a lutar juridicamente pela restauração de sua dignidade. Eram 3 completos desconhecidos que haviam escolhido voluntariamente se envolver em sua dor pessoal, transformando um momento individual de isolamento e humilhação em uma experiência coletiva de solidariedade humana genuína. Foi exatamente nesse instante emocionalmente carregado que Antônio tomou a segunda decisão mais importante e transformadora de toda a sua vida adulta. A primeira havia sido se disfarçar corajosamente para experimentar diretamente a realidade social das ruas. A segunda seria usar essa experiência traumática não como uma aventura temporária ou curiosidade sociológica, mas como o ponto de partida definitivo para uma transformação pessoal profunda e permanente. Eu quero processar juridicamente esse policial preconceituoso, declarou com uma firmeza surpreendente que impressionou até mesmo a ele próprio. Mas muito mais importante do que isso, eu quero sinceramente entender como posso usar essa experiência dolorosa para fazer diferença real e duradoura na sociedade. Vocês 3 me demonstraram hoje que ainda existe bondade genuína no mundo, que ainda existem pessoas corajosas dispostas a lutar ativamente contra a injustiça. Eu quero aprender profundamente com todos vocês. Matheus abriu profissionalmente sua pasta de couro e retirou cuidadosamente uma folha de papel oficial e uma caneta esferográfica. Primeiro passo essencial:
Vamos registrar detalhadamente tudo o que aconteceu hoje, disse com determinação e competência profissional evidente. João Pedro, essas fotografias documentais serão absolutamente fundamentais como evidência irrefutável. Dona Rosa, o seu testemunho presencial também será juridicamente crucial. E senhor, fez uma pausa reflexiva, percebendo que ainda não conhecia o nome completo de quem havia decidido defender legalmente. Antônio Cavalcante, respondeu simplesmente, tomando a decisão estratégica de manter sua verdadeira identidade social e financeira em absoluto segredo por enquanto. Sabia instintivamente que revelar sua real posição socioeconômica privilegiada poderia alterar completamente a dinâmica natural e espontânea do grupo, e queria primeiro compreender profundamente essas pessoas admiráveis que haviam demonstrado tanta integridade moral e coragem pessoal. Durante os dias seguintes, o quarteto começou a se reunir regularmente no Café do Severino, que rapidamente se transformou em seu quartel-general informal, mas estratégico. Mateus trabalhava meticulosa e incansavelmente na preparação técnica do processo judicial contra o sargento Francisco Bezerra, enquanto João Pedro organizava cuidadosamente e editava profissionalmente as fotografias que serviriam como evidência documental irrefutável da abordagem discriminatória desproporcional. Rosa, com sua vasta experiência de décadas lidando produtivamente com burocracia educacional e casos diversos de injustiça social, oferecia conselhos práticos valiosos sobre como navegar eficientemente pelos sistemas governamentais complexos e encontrar aliados estratégicos influentes. Suas conexões estabelecidas na extensa comunidade educativa regional se revelaram absolutamente inestimáveis para amplificar significativamente a discussão pública sobre racismo institucional. Antônio, ainda mantendo cuidadosamente sua identidade verdadeira em segredo absoluto, contribuía regularmente com insights que demonstravam uma compreensão surpreendentemente sofisticada sobre dinâmicas sociais complexas e estratégias eficazes de mudança sistemática. Seus comentários perspicazes revelavam consistentemente uma educação privilegiada e experiência prática em liderança organizacional, mas ele sempre atribuía diplomaticamente seus conhecimentos a leituras extensivas e interesse pessoal acadêmico no assunto. Durante essas reuniões progressivamente mais estruturadas e ambiciosas, uma primeira pequena, mas significativa revelação surgiu quando descobriram que o Café do Severino pertencia diretamente ao tio materno de Mateus. Severino Andrade era um homem trabalhador de 61 anos que havia imigrado do interior de Pernambuco nos anos 1970, estabelecendo-se no Recife com apenas algumas economias familiares e o sonho determinado de oferecer uma vida melhor e mais digna para toda a sua família extensa. Meu tio sempre desejou que este lugar fosse muito mais que um simples café comercial, explicou Mateus numa tarde particularmente chuvosa, enquanto o som relaxante da água tropical, batendo nas janelas coloniais, criava uma atmosfera íntima e acolhedora no estabelecimento quase completamente vazio. Ele constantemente dizia que queria criar um espaço social onde todas as pessoas se sentissem genuinamente bem-vindas, independentemente completamente de onde viessem ou como se vestissem. Acho que definitivamente não é mera coincidência termos nos encontrado e reunido aqui. Esta descoberta revelou a primeira conexão inesperada, mas significativa dentro do grupo. O local onde se reuniam estrategicamente não era apenas um café comercial neutro, escolhido aleatoriamente, mas um espaço criado deliberada e intencionalmente para promover ativamente inclusão social e acolhimento humano. Severino Andrade havia construído seu pequeno negócio seguindo rigorosamente valores que se alinhavam perfeitamente com a luta social que eles haviam corajosamente decidido empreender coletivamente. Durante a terceira semana consecutiva de reuniões produtivas, enfrentaram seu primeiro obstáculo externo significativo e desafiador. Autoridades locais pressionadas sistematicamente por reclamações anônimas de que suas reuniões regulares estavam causando perturbação desnecessária na tranquila área comercial central,
ameaçaram oficialmente limitar o horário de funcionamento do café e restringir severamente o uso do espaço para quaisquer atividades políticas controversas. O segundo obstáculo surgiu inesperadamente de dentro da própria comunidade local estabelecida. Alguns moradores antigos e conservadores da região histórica, acostumados confortavelmente com décadas de ordem social estabelecida, começaram a expressar crescente desconforto com as discussões abertas sobre racismo e discriminação que estavam ganhando visibilidade pública progressiva. Comentários maldosos, sussurrados sobre pessoas externas causando problemas desnecessários onde não existiam antes, começaram a circular discretamente pelos estabelecimentos comerciais vizinhos. Foi durante esse período específico de pressão social crescente e hostilidade sutil que Carmen Albuquerque entrou decisivamente em suas vidas transformadas. Essa jornalista veterana e respeitada de 51 anos, especializada há mais de 2 décadas em cobrir corajosamente questões sensíveis de direitos civis e injustiças sociais, havia tomado conhecimento da situação através das fotografias de João Pedro que começaram a circular estrategicamente nas redes sociais alternativas locais. Carmen possuía uma reputação sólida e amplamente respeitada no jornalismo pernambucano e nordestino, tendo coberto profissionalmente alguns dos casos mais importantes e delicados de discriminação racial e injustiça social em todo o estado. Sua credibilidade profissional inquestionável havia sido meticulosamente construída ao longo de anos de reportagens investigativas corajosas que frequentemente incomodavam autoridades estabelecidas e grupos de poder econômico regional. Filha de uma família de classe média do bairro da Boa Vista, Carmen havia despertado para questões sociais ainda durante seus estudos universitários de jornalismo, quando começou a perceber claramente os contrastes gritantes e injustos entre sua realidade privilegiada e a situação de vulnerabilidade sistemática de grandes parcelas da população metropolitana do Recife. Sua carreira jornalística havia se transformado gradualmente em uma missão pessoal de dar visibilidade profissional a vozes sistematicamente silenciadas e expor corajosamente estruturas de opressão social. Eu gostaria muito de conversar detalhadamente com vocês sobre essa situação específica, disse Carmen quando os abordou diplomaticamente numa tarde no café, sua presença profissional, mas genuinamente calorosa, inspirando confiança imediata e respeito. Essas fotografias documentais mostram claramente um padrão de comportamento sistemático que eu venho investigando e documentando jornalisticamente há muitos anos. Vocês podem estar literalmente sentados sobre uma história muito maior e mais importante do que talvez imaginem. A inclusão estratégica de Carmen no grupo trouxe uma dimensão completamente nova e poderosa à sua luta social emergente. Sua experiência jornalística profissional revelou que o caso específico de Antônio não era absolutamente isolado. Ela possuía arquivos organizados de literalmente dezenas de situações similares ocorridas na região metropolitana do Recife nos últimos anos, todas envolvendo abordagens policiais claramente discriminatórias contra pessoas negras que pareciam fora do lugar social em áreas consideradas nobres ou comerciais da cidade. O problema estrutural é que a esmagadora maioria dessas vítimas não possuía recursos financeiros para lutar juridicamente, não conhecia seus direitos constitucionais básicos, ou simplesmente estava aterrorizada demais com as possíveis consequências de denunciar, explicou Carmen durante uma de suas primeiras reuniões estratégicas com o grupo. Vocês têm algo diferente e poderoso. Têm documentação fotográfica irrefutável, têm determinação coletiva e têm uma rede sólida de apoio mútuo. Isso pode realmente fazer toda a diferença histórica. Durante essas conversas progressivamente mais profundas e estratégicas, uma segunda revelação significativa emergiu. Rosa havia sido vítima de um esquema elaborado de corrupção administrativa na Secretaria Estadual de Educação que havia reduzido drasticamente sua aposentadoria merecida. Um administrador corrupto havia criminosamente falsificado documentos oficiais,
alegando que ela havia faltado sistematicamente ao trabalho durante períodos em que, na verdade, estava de licença médica oficial e documentada, resultando em descontos financeiros que comprometiam severamente sua sobrevivência econômica básica. Eu nunca falei publicamente sobre isso antes, porque sempre pensei que era um problema pessoal exclusivamente meu, confessou Rosa emocionalmente, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado, mas dignificado pela experiência. Mas agora percebo claramente que faz parte integral do mesmo sistema corrupto. Eles atacam sistematicamente os mais vulneráveis, exatamente porque sabem que não temos recursos ou conhecimento para nos defender adequadamente. Esta descoberta dolorosa não apenas explicava as evidentes dificuldades financeiras que Rosa enfrentava corajosamente, mas também demonstrava como a corrupção burocrática afetava direta e cruelmente as pessoas mais dedicadas ao serviço público. Mateus imediatamente se ofereceu para investigar juridicamente o caso complexo, enquanto Carmen reconheceu nele mais uma peça importante no quebra-cabeças de injustiças sistemáticas que ela vinha pacientemente documentando profissionalmente. O grupo estava crescendo organicamente em coesão emocional e propósito social, mas também atraindo atenção externa progressivamente indesejada e potencialmente perigosa. Suas reuniões regulares no café haviam se tornado conhecidas e comentadas na região comercial, e nem toda a atenção era positiva ou construtiva. Alguns frequentadores antigos do estabelecimento começaram a evitar deliberadamente o local, enquanto outros chegavam claramente com intenções de intimidação. Sentavam-se em mesas estrategicamente próximas, faziam comentários em voz alta sobre pessoas que não sabiam seu lugar social e fotografavam discretamente os membros do grupo. A tensão social atingiu um pico perigoso quando Severino Andrade foi abordado diretamente por representantes de uma associação comercial local influente que sugeriram fortemente que ele controlasse rigorosamente as atividades políticas controversas em seu estabelecimento. Caso contrário, poderia enfrentar dificuldades administrativas sérias com licenças municipais e fiscalizações frequentes. Foi nesse momento crítico de pressão externa crescente e ameaças veladas que ocorreu a terceira revelação transformadora. João Pedro revelou que suas fotografias sobre injustiças sociais não eram apenas um projeto artístico pessoal ou profissional, mas uma missão familiar consciente de longa data. Seus pais, os migrantes nordestinos, haviam enfrentado discriminação sistemática similar nas décadas de 1980 e 1990, e ele havia crescido ouvindo histórias detalhadas sobre humilhações e preconceitos que eles preferiram suportar em silêncio por medo de represálias. Meu pai sempre me dizia profeticamente que um dia alguém teria que contar corajosamente essas histórias silenciadas, revelou João Pedro durante uma reunião particularmente emotiva, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto folheava um álbum antigo de fotografias familiares históricas. Ele guardou meticulosamente documentos, fotografias, registros escritos de absolutamente tudo o que aconteceu com eles quando chegaram aqui, fugindo da miséria. Dizia constantemente que um dia isso poderia ajudar outras pessoas que passassem pela mesma situação injusta. As fotografias antigas e documentos mostravam claramente seus pais em situações evidentes de discriminação social, sendo impedidos de entrar em determinados estabelecimentos comerciais, sendo obrigados a aceitar empregos muito abaixo de suas qualificações reais, sendo tratados com desprezo evidente por funcionários públicos. Era um arquivo histórico precioso de preconceito que havia permanecido cuidadosamente guardado por décadas, esperando pacientemente o momento certo para vir à tona pública. Esta revelação adicionou uma dimensão histórica poderosa à luta do grupo. Não estavam apenas combatendo injustiças isoladas do presente, mas confrontando corajosamente padrões de discriminação que se perpetuavam implacavelmente há gerações, afetando diferentes grupos minoritários de formas sistemáticas e tragicamente previsíveis. Carmen imediatamente reconheceu o valor jornalístico e histórico excepcional desse material documental. Este arquivo é literalmente uma janela única,
para entendermos como a discriminação social evolui, mas nunca realmente desaparece, disse com entusiasmo profissional evidente. É evidência irrefutável de que o que aconteceu com Antônio faz parte de uma estrutura muito maior e mais antiga de exclusão social sistemática. O grupo estava se fortalecendo coletivamente, mas também se tornando um alvo progressivamente mais visível e vulnerável. A quinta semana de reuniões trouxe um novo desafio quando foram abordados pessoalmente pelo próprio Francisco Bezerra em pessoa. O sargento apareceu no café numa tarde, ainda de uniforme oficial, claramente tentando intimidar os membros do grupo com sua presença autoritária e ameaçadora. Ouvi dizer por aí que vocês estão falando e espalhando mentiras sobre mim, disse Francisco, sua voz carregada de ameaça mal disfarçada e hostilidade evidente. Espero sinceramente que todos entendam que eu sou um policial militar experiente, apenas cumprindo rigorosamente meu dever legal. Qualquer pessoa que espalhe informações falsas sobre meu trabalho profissional pode enfrentar consequências legais graves. A tentativa calculada de intimidação teve o efeito completamente oposto ao esperado. Em vez de amedrontar o grupo, a aparição presencial do sargento apenas confirmou suas suspeitas de que estavam tocando em feridas profundas do sistema estabelecido. Mateus, demonstrando a coragem que havia herdado de seu avô pioneiro, respondeu com firmeza profissional: Sargento, o senhor tem todo o direito legal de se defender através dos canais legais apropriados. Nós também temos o direito constitucional inalienável de buscar justiça quando nossos direitos fundamentais são violados. A tensão no café era palpável, com outros clientes observando nervosamente a confrontação tensa entre o grupo de ativistas emergentes e o policial militar intimidador. Severino Andrade, demonstrando a bravura que havia trazido sua família do interior pernambucano para construir uma nova vida na capital, posicionou-se firmemente ao lado dos jovens. Sargento, este é um estabelecimento privado onde todas as pessoas são bem-vindas para conversas pacíficas e civilizadas. Se o senhor não está aqui como cliente pagante, eu gostaria respeitosamente que se retirasse. Francisco olhou calculadamente ao redor da mesa, seus olhos se fixando por um momento mais longo em Antônio, como se tentasse lembrar exatamente onde havia visto aquele rosto antes. Havia algo misteriosamente familiar naqueles traços, naquela postura, mas não conseguia identificar precisamente o quê. Após alguns segundos tensos, o sargento se retirou com uma advertência final ameaçadora. Cuidado para não morderem muito mais do que podem mastigar. A saída do policial deixou o grupo em silêncio por alguns momentos, processando a gravidade real da situação em que se encontravam envolvidos. Não estavam mais lidando com um caso isolado de discriminação pessoal, mas entrando em confronto direto com estruturas de poder que não hesitariam em usar intimidação para manter rigorosamente o status quo social. Foi nesse momento de tensão máxima que Antônio tomou uma decisão que mudaria completamente a dinâmica do grupo. Olhando para os rostos das 4 pessoas que haviam se tornado sua família escolhida nas últimas semanas, Rosa com sua coragem maternal, Mateus com sua paixão jurídica, João Pedro com sua arte como resistência, Carmen com sua determinação jornalística, ele percebeu que não podia mais manter sua verdadeira identidade em segredo absoluto. Eu preciso urgentemente contar uma coisa para vocês, disse Antônio, sua voz carregada de emoção profunda e apreensão evidente. Algo que pode mudar completamente como vocês me veem, mas que não posso mais esconder se queremos realmente lutar juntos contra essas injustiças sistemáticas. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Antônio, Rosa, João Pedro, Mateus e Carmen tenha tocado seu coração de uma forma especial. Se você se emocionou com essa jornada de transformação e luta por justiça nas ruas do Recife, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo essas histórias que realmente importam. Todo dia, compartilhamos novas narrativas sobre coragem, união e os pequenos milagres que acontecem quando pessoas de boa vontade decidem fazer a diferença. Conta pra gente nos comentários.
Qual foi a parte que mais te marcou nessa história? Estamos ansiosos para saber sua opinião. Te esperamos amanhã com mais uma história que vai mexer com suas emoções.